Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica 2025, o primeiro trimestre do ano de 2025. Nessa lição de número 5, nós estaremos falando sobre Jesus, ele é Deus. Na lição anterior, lição de número 4, nesse resumo que nós estamos a fazer, nós já falamos um pouquinho de que Jesus também é Deus, falando a respeito de Deus é triuno, falando a respeito da Trindade. A gente já falou um pouquinho de que Jesus também é Deus, mas agora focando apenas nisso, focando apenas nesse tema de que Jesus é Deus, o texto áureo traz para nós em João capítulo 1 e versículo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Falando sobre Jesus é Deus, então o comentarista da lição, ele traz esse texto áureo para nós. Nós vamos ler também na Nova Tradução Linguagem de Hoje, para comparação, para efeito de comparação de tradução, João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Está se tratando de, claramente, Jesus. Está falando de Jesus, de que ele era o Verbo e o Verbo é a palavra e a palavra é Jesus Cristo. Por isso, João está dizendo que a palavra estava com Deus desde o início e diz que a palavra era Deus também. Por isso, está falando de Jesus, que Jesus ele era o Verbo, ou era a palavra, e a palavra estava com Deus, ou seja, Jesus estava desde o princípio com Deus. Jesus também, ele é Deus. A verdade prática traz para nós a seguinte frase: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, está dizendo que não tem como fugir dessa veracidade, que não tem como fugir dessa verdade. A Bíblia é bem clara em nos mostrar que Jesus, ele também é Deus. Está bem claro na Bíblia de que Jesus também é Deus, ele também tem os seus atributos. Jesus também tem os atributos divinos e Jesus, ele também é Deus. E falando sobre os atributos de Jesus, Jesus ele é onipotente, Jesus ele é eterno, Jesus é onisciente e é também onipresente. Jesus é tudo isso porque ele também é Deus. Os tópicos dessa lição vai falar que a doutrina bíblica da divindade de Jesus, no primeiro tópico, depois a heresia que nega a divindade de Jesus, e depois no terceiro tópico vai falar as implicações do arianismo na atualidade. Arianismo, então, é essa heresia, é a heresia que nega que Jesus é Deus. Por isso, eu quero falar já primeiramente sobre essa heresia. Essa heresia é o arianismo, e ele está no tópico de número 2. O que é o arianismo? Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelo monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem do Ário, o expoente desta doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Olha o que o arianismo fazia, ele aceitava que Jesus era Deus, mas era um Deus de segunda categoria, era um Deus até mesmo de mudo. Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno como Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo
que o verbo não existia. Então, essa heresia, o arianismo, seguido do Ário, ele dizia que Jesus ele era Deus, mas era um Deus minúsculo, e ele também não é eterno. Deus, ele foi criado, Jesus, ele também foi criado por Deus. O que o arianismo ou o Ário fala é que Jesus, ele foi criado por Deus, ele também é criatura e ele não é eterno. Ele não viveu antes da palavra, ele não viveu antes de Gênesis 1. Ele nasceu ali praticamente em Gênesis 1, que é o nosso Gênesis 1 da Bíblia. Haja luz, ou no princípio criou Deus os céus e a terra, e com a sua palavra ele criou todas as coisas, nós sabemos, ou a maioria delas, o homem ele fez mesmo, usou as suas mãos, mas Deus usou a maioria a sua palavra para criar. Então, o arianismo, ele diz aí que Jesus, ele não é Deus, ele não tem os atributos de Deus, ele não é eterno, ele não tem esses atributos divinos. Esse é o arianismo. E as suas explicações, as explicações do Ário, é que Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Eles procuravam alguns textos bíblicos para dar sustentação à sua tese ou o seu argumento, mas eles não encontravam. Ainda que eles falavam de alguns versículos, mas eles não encontravam um concreto e não conseguia, óbvio, vencer essa ideia. Eles não conseguiam sustentar essa ideia. Então o arianismo é a heresia que nega a divindade de Jesus. Mas nós sabemos que a nossa Bíblia, a nossa fé, nós como cristãos, nós conseguimos defender de uma forma boa, defender isso. Nós precisamos saber defender a nossa fé e nós precisamos ter sempre fé e acreditar que Jesus, ele também é Deus. Não é porque nós colocamos como numeração o Pai, Filho e Espírito Santo que Jesus é menos do que o Pai, ou que o Espírito Santo é menos do que o Pai, ou o Pai é mais do que os outros. Não, eles são triuno. Deus é triuno. Deus tem ali a sua trindade, os atributos de Deus está na trindade por completo. Falando dos atributos de Deus, que Jesus é Deus, aqui no tópico que o comentarista faz muito bem, colocando a doutrina bíblica da divindade de Deus, ele coloca que o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. João capítulo 1, versículo 1, como nós já lemos, e o verbo era Deus. Depois, João capítulo 20, versículo 28, João capítulo 20, versículo 28, que diz também, Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, falando de Jesus, ou falando para Jesus. Tem vários versículos, Filipenses capítulo 2, versículo 6, falando que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, e entre outros. Mas Jesus, ele também é Deus, e os atributos de Deus é que Jesus, ele é onipotente, está em Mateus capítulo 28, versículo 18, Efésios capítulo 1, versículo 21, e Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Jesus, ele é eterno, está em Isaías capítulo 9, versículo 6, Miqueias capítulo 5, versículo 28 e Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus, ele é onisciente, Mateus capítulo 17, versículo 27, João capítulo 1, 47, e também ele é onipresente, Mateus capítulo 18, versículo 20. Vale a pena vocês estudarem, aqui nós estamos fazendo um resumo, mas vale a pena vocês estudarem tudo isso. O arianismo na atualidade, a tradução do Novo Mundo, que traduz a Bíblia com modificações no texto que provam que Jesus, ele é Deus. A tradução do Novo Mundo é o arianismo nos dias de hoje. O arianismo nos dias de hoje, ele é a tradução do Novo Mundo. É uma tradução da Bíblia que tira ou que modifica alguns versículos para não dar a entender que Jesus, ele é Deus. Por exemplo, aqui o comentarista coloca para nós, a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto
por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos das suas falsificações. João capítulo 1, versículo 1, nessa nova tradução, a tradução do Novo Mundo, diz assim: e a palavra era um Deus, não o verbo era Deus. Então na tradução deles eles modificam isso. Também em Tito capítulo 2, versículo 13, eles modificam também dizendo que e a palavra era Deus, eles colocam como... o texto sagrado eles colocam grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não colocam o texto como deveria ser. E outros textos também que esse movimento quer trazer, e o arianismo nos dias de hoje é a tradução do Novo Mundo. Eles traduzem a Bíblia com modificações no texto que provam que Jesus, que provariam que Jesus é Deus, então eles fazem essa modificação. E para encerrar, eu quero ler alguns textos que falam, que provam que Jesus, ele também é Deus, que provam que Jesus, ele também é Deus. E esses textos aqui que eu acabei de citar, por exemplo, João capítulo 20, versículo 28, Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Colossenses capítulo 2, versículo 2 também, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, o Cristo. Ou seja, Cristo também é Deus. Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que Deus, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo também é o nosso Deus. E para encerrar, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E bem, então, se Deus veio para salvar e Cristo, a Bíblia está dizendo que Cristo, por meio de Cristo, nós conseguimos a salvação, então isso prova também que Cristo, ele é Deus. Meus irmãos, essa foi o resumo da lição de número 5. Jesus também, ele é Deus, e eu espero que vocês também tenham aprendido, assim como eu, a defender a nossa fé. A cada lição que passa, nós aprenderemos ou vamos aprender a defender a nossa fé. Nós acreditamos que Deus é triuno, nós acreditamos que Jesus é Deus, acreditamos em tantas coisas que hoje tem muita gente querendo distorcer isso da nossa cabeça ou da nossa mente. Mas nós precisamos ter fé e acreditar que Jesus Cristo, ele também é o nosso Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Que Jesus em Cristo vos abençoe.